Olá, espero que todos estejam muito bem, na paz de Jesus, e que a espiritualidade continue a apoiar a cada um de vocês nas suas necessidades, nas suas orientações. Nós vamos hoje abordar nas nossas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, o capítulo 77, que fala Convém refletir. Ele está baseado na Epístola de Tiago, o capítulo 1, versículo 19, que fala: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa epístola, ela nos oferece lições fundamentais sobre o nosso comportamento, como ele deve ser com relação às outras pessoas com quem nós convivemos e com quem nós nos relacionamos. No capítulo 4 dessa mesma epístola, Tiago nos traz uma outra pérola. Ele nos diz que nossa língua é como um leme de barco, pequena, mas com a capacidade de direcionar o caminho que devemos trilhar. Mas ele diz também que a maior dificuldade do ser humano é domar a sua língua, pois ela pode produzir veneno mortal nas palavras que produz. Ela pode levar mensagens de amor ou de destruição. E neste capítulo 1, que trata este texto do Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz essa preciosidade de lição. Que estejamos sempre prontos para ouvir os outros, mas reflitamos muito antes de respondermos. E caso o tema da conversa nos incomode, sejamos ainda mais demorados para demonstrarmos o nosso eventual descontentamento ou chateação. Para ilustrar, recordo a história de uma menininha, pequenininha de 4 anos de idade, que um fim de tarde levou à sua mãe um pacote com algumas flores. Esse pacote estava embrulhado em papel de presente, dentro do qual havia um lenço manchado de batom. A mãe, muito ocupada com as suas tarefas, nem agradeceu, mas imediatamente percebeu que as flores tinham sido retiradas do seu jardim e que o papel de presente havia sido retirado de um outro pacote que ela tinha preparado para dar no dia seguinte para uma amiga pelo seu aniversário. A mãe gritou com a menina, deu-lhe umas palmadas e a colocou de castigo para dormir. Mais tarde, com remorsos, foi até o quarto da filha e lhe perguntou por que tinha feito algo tão feio. E a menininha respondeu que ela havia passado o batom e beijado o lenço para mostrar como amava sua mãe. E aí, lembrando que a sua mãe embrulhava sempre os presentes, resolveu pegar o único papel que encontrou para envolver o lenço e juntou umas flores para ficar mais bonito. Vocês podem imaginar o que se passou no coração dessa mãe, na sua consciência? O que Tiago nos quer dizer é exatamente isso, que devemos sempre procurar entender primeiro o que o outro quer nos dizer e a condição em que ele se situa naquele momento, antes de fazermos nossos julgamentos prévios. Nós sempre estamos prontos para julgar os outros. Como resultado dessa pandemia atual em que nós nos encontramos, temos ouvido por aí estatísticas de que as brigas de casais e os divórcios têm aumentado substancialmente. É que antes marido e mulher, trabalhando fora, só se encontravam à noite. Cuidavam do jantar, jantavam com os filhos, trocavam algumas palavras sobre seus compromissos, mas não iam além da página 2. Ou seja, cada um com as suas preocupações, não compartilhando nada mais profundo dos seus sentimentos com o outro. Quando surgiu a necessidade do home office e de permanecerem juntos, trabalhando e cuidando dos filhos ao mesmo tempo, o dia todo, o estresse dessa mudança se fez presente.
e não conseguindo compreender as dificuldades do outro, deixaram-se levar pelos desentendimentos comuns. Deixaram de dialogar, que é saber ouvir com cuidado todas as emoções do outro, participando de seus problemas, não criticando, mas pelo contrário, mostrando que seu cônjuge pode sempre contar com ele. Isso é saber ouvir e ser tardio para falar. Afinal, nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Devemos ouvir mais do que falar. Aliás, é até mais preciso saber ouvir com o coração do que com os ouvidos, porque o coração possui canais auditivos bem mais sensíveis e dispostos a entender e a perdoar. Quando ouvimos com o coração, nossos sentimentos de amor, de reconhecimento, de aceitação pela outra pessoa afloram e refreamos nossa língua, que muitas vezes estava pronta para destilar certa raiva que surgir em nós por algum motivo, não interessa qual. Existe um provérbio popular que diz que nada como uma noite bem dormida, antes da tomada de uma decisão e entre 2 conversas difíceis. Isto porque se deixarmos para o dia seguinte a continuidade da discussão, relaxaremos, o nosso organismo se acalmará, nosso coração descobrirá emoções positivas e a nossa consciência perceberá que, afinal, o problema da discussão não era tão grande assim. Eu trabalhei numa empresa japonesa no início da minha carreira profissional e aprendi muito com o estilo da avaliação e discussões de projetos de trabalho. Quando o tema era mais complicado, a reunião com todos os participantes daquele projeto era feita numa sala que tinha uma luz mais fraca e atrás tinha um grande aquário. Sempre haviam 2 japoneses na sala, que só observavam cada um dos participantes. O chefe demorava para chegar e, enquanto isso, o silêncio era total. Qualquer animosidade se esvaecia com aquela luz fraca e os peixinhos nadando, que era o que nos restava fazer. Ficar vendo blu, blu, blu. Todos se acalmavam e aí o chefe chegava. Os 2 japoneses trocavam algumas palavras em japonês, que depois fiquei sabendo que era para indicar qual a pessoa estava mais agitada. E aí, esse era deixado para falar por último, para que pudesse aprender a escutar. Nunca houve uma discussão dentro do grupo. Era essa calma do grupo, sem que se trocasse uma palavra de discordância, que mantinha o equilíbrio e se encontrava um caminho comum. O lema dos japoneses era: quem cedo fala, fala demais e não capta o sentido da comunicação do outro, podendo então gerar as controvérsias normais de um ambiente de trabalho. Infelizmente, nós preferimos falar mais do que ouvir, pois queremos que os outros percebam que talvez saibamos mais que eles, que temos mais razão, e assim isso aflora a nossa vaidade por termos conseguido convencê-los do nosso ponto de vista. Isso é simplesmente falta de humildade e de caridade, tendência de quem é egoísta e que muitas vezes acaba por prejudicar um sólido relacionamento. As pessoas se cansam de quem faz a comunicação um monólogo e não dá espaço nenhum para a opinião dos outros. Um processo de comunicação construtivo é fazer quem lhe escuta se sentir valorizado. Pergunte a ele o que pensa e escute com atenção suas respostas. Saber ouvir é uma virtude que poucos têm. O grande filósofo Pitágoras nos deixou um pensamento
que seria interessante se guardássemos para nós. Quem fala semeia, quem escuta colhe. Falando, só fazemos eco ao que pensamos e não temos tempo para aprender. Ouvindo, além de aprender pontos de vista diferentes, também sentimos as emoções contidas nas expressões do outro. E por mais que elas possam nos incomodar, se nos mantivermos calados, não teremos tempo de nos irarmos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos manter a nossa calma nas nossas comunicações. Graças a Deus.